No próximo sábado temos mais uma edição do UFC e dessa vez o UFC numerado, o UFC 329. Na luta principal teremos Max Holloway contra Conor McGregor. Pois é, ele está de volta. E agora eu apertei isso por quê? Porque tem uma mesa de som aqui, então eu tinha que estrear, tinha que apertar um botãozinho, tá? Só pra dar uma graça. Então, McGregor está de volta contra Max Holloway, revanche entre eles. Ninguém esperava que ele voltaria. Tem muita gente ainda duvidando que ele vai entrar lá e lutar. Então vamos torcer para que realmente isso aconteça. E nesse vídeo eu vou trazer o card completo, todos os favoritos, as cotações, palpites, enfim, tudo aquilo que vocês já sabem. Mas antes de começar, até com o próprio horário, tem um aviso. Eu farei live durante todo o card. Então, desde a primeira luta, quando você for assistir, você pode abrir aqui que eu estarei narrando, entre aspas, né, ali falando o que tá acontecendo na luta, como eu sempre faço ali há, sei lá, 8 anos, 10 anos. E eu vou também trocar ideia com vocês, responder comentário. Vocês vão poder mandar chat ali, mensagem de texto, de áudio, enfim, vai ser aquela zona de sempre. Então, agora sim, o horário do card preliminar começa às 18 horas e o card principal às 22 horas. Na primeira luta da noite, teremos no peso mosca o Alessandro Costa. Alessandro Costa, começou bem. O nome em português eu não consigo falar. Alessandro Costa contra Cody Durden. E o favorito é o Alessandro Costa com 69%. Ele paga em 40% e o Cody Durden tá pagando R$3. Eu vou falar brevemente porque a gente tem o Alessandro Costa aí, mas eu vou tentar ser um pouco mais objetivo porque eu quero falar mais do card principal, tá? Porque eu falo muito do preliminar ultimamente e o vídeo fica muito grande e a galera não tá curtindo tanto. Então eu vou ser um pouco mais sucinto. Então basicamente o Alessandro Costa, que é o nono, ele tem 30 anos, 16 vitórias, 5 derrotas, tem ali 7 vitórias por nocaute, 6 por finalização, perdeu 3 por nocaute, mas nunca foi finalizado, tá? Ele vem ali de 2 vitórias seguidas, mas das últimas 5 ele perdeu 2, né? Ele perdeu do Steve Erceg ali numa decisão e perdeu do Alden Coria por nocaute. Mas, de novo, nas duas mais recentes ele venceu o Matt Schnell e o Stuart Nickel, as duas por nocaute. Um bom lutador, completo, como dá pra ver pelo próprio cartel, e ele é bem favorito contra o Cody Durden, que vinha numa fase horrível, né? Porque de 7 lutas que ele tinha 6 derrotas, tá? Então realmente estava numa fase ali que só o Matt Schnell ele tinha vencido, mas na última ele venceu um nome bom, né? Que é o Rafael Filho. Ele venceu ali numa decisão, então essa luta deu um respiro muito bom pra ele. Mas ele tem ali seus 35 anos, 18 vitórias e tem 10 derrotas, perdeu 5 finalizadas, perdeu 2 nocauteadas, enfim, é um cara ali que tem o seu wrestling, né? Então consegue, se precisar, levar pra baixo, às vezes defender uma queda, tem uma trocação ali razoável, é um cara guerreiro, tem algumas qualidades, mas realmente, assim como o Jafel, na minha opinião, tudo bem que o Jafel ainda é um cara que dependia mais de uma coisa só, acho que o Alessandro talvez ainda tenha um pouco mais de chance, mas enfim, eu não acho que é pro Alessandro perder essa luta, tá? Resumindo, acho que o Alessandro realmente é favorito e tá com favoritismo pra mim até que ok, acho que 70-30 tá de bom tamanho, tá? Próxima, peso médio, Ryan Gandra enfrenta o Zachary Reese. E o favorito é o Gandra com 59%. Quase que eu falei a cotação primeiro, né? Ele paga 1,63 lá na Stake, que inclusive, tá? É a parceira oficial do próprio UFC. Se você quiser consultar todas essas cotações, fazer as suas fezinhas, até mesmo na Copa do Mundo, que também tem a Copa do Mundo lá, é só você acessar o link aqui embaixo do vídeo que tá no comentário fixado e abrir sua conta. Como eu falei, oficial, parceira, né? Oficial do próprio UFC. É o melhor lugar para você fazer suas fezinhas no UFC, ou seja, ali Copa do Mundo. Enfim, é só usar o link aí, beleza? Então, tem que ser maior de idade, né? Vocês já sabem, né? Mais de 18 anos, não botar o salário ali do arroz e do feijão. Então, aquilo lá, né? Seja um cara consciente, tá? E se você achar que não é pra você também, fica tranquilo, tá? É só também não abrir o link aí, mas tem a galera que curte, então por isso que eu sempre trago aqui o nosso parceiro, é parceiro oficial do UFC e meu também. Então, vamos lá. Como eu tava falando, o Ryan Gandra, ele tem 59%, ele paga 1,63, Zachary Reese tá pagando 2,28. Se a gente entrar aqui nos detalhes dos dois, vamos começar pelo Zach Reese, e eu não sei porquê, tá pra variar, né? Tudo fora de ordem aqui. No site do UFC mostra uma coisa, no Sherdog mostra outra, o Tapology às vezes é outra, enfim, uma zona. Mas, basicamente, o Zach Reese, que é o azarão, ele tem 32 anos, tem 13 vitórias profissionais, 13 vitórias não, 13 lutas profissionais, 10 vitórias, 3 derrotas, tá? Ele já ganhou 5 por nocaute, 3 por finalização. Das derrotas ele nunca foi finalizado, mas ele perdeu 2 por nocaute. Ele perdeu a última luta, inclusive, contra o Michel Pereira, em fevereiro desse ano, dia 21, ali numa decisão dividida. É um cara interessante, né? Tinha vencido o Dusko Todorovic, tinha vencido o Jackson McKeeve, enfim, é um cara ali que tem 1,90 m, né? É um cara grande, mas ele vai pegar um cara aí de 31 anos,
que é o brasileiro, né? O Ryan Gandra. Ele fez uma luta muito boa no Contender, né? Quando ele nocauteou com 2 minutos e 51. Aí ele estreou agora em fevereiro desse ano, quando ele nocauteou José Medina em 41 segundos. E agora ele chega para enfrentar o Zach Reese. Ele só tem 10 lutas profissionais, né? Venceu 9 e perdeu uma. A derrota que ele tem foi por nocaute, mas foi na segunda luta profissional lá em 2022. Então tem uma carreira relativamente recente, né? A primeira luta profissional dele foi em 2002, mas já chegou no Contender, teve resultado, estreou, teve resultado e vai pegar uma luta que já aparece inclusive aí como favorito, 60-40, e eu concordo com o favoritismo. De novo, acho o Zach Reese um bom lutador, mas eu acho que o brasileiro, pelo que deu pra ver aí, né, principalmente dessas duas lutas aí, Contender, UFC e tal, é um cara que realmente tem muito punch. E eu acho que dá pro Zach Reese, que foi nocauteado 2, ser nocauteado mais uma de brinde aí pra gente. Então esse é o resumo, né? Não quero prolongar demais, senão de novo o vídeo vai ficar com 10 anos. Na próxima, que tem brasileiro agora de novo. Na próxima, peso médio, César Almeida enfrenta o Damian Pinas. E o favorito não é o brasileiro aqui, tá? O favorito é o Damian Pinas com 65%. E o César Almeida, na verdade, primeiro o Damian Pinas tá pagando em 49, o César Almeida tá pagando 2,63. Vamos começar falando aqui do brasileiro, né? Já que ele tá com o Mazarão, e a gente sempre fala do Mazarão primeiro. Ele tem 38 anos já, tá? É um cara da trocação, né? Um kickboxer, trocação excepcional. É um cara que no MMA aí venceu 7 lutas, tá? 5 por nocaute, 2 por decisão e perdeu 2 também na decisão. Então no MMA nunca foi nocauteado, nunca foi finalizado. Dentro do UFC tava bem, né? Ele entrou via Contender na 4ª luta profissional dele. Aí ele vence a estreia dele no UFC por nocaute, só que ele perde pro Kopilov numa decisão dividida, aquele cara que perdeu do Borrachinha recentemente, né? E aí depois ele bota 2 vitórias, uma na decisão e uma com um nocaute sensacional em cima do Abdul Razak Al-Hassan, só que ele perde a última, né, pro Cesare Oleksiejczuk, né? Que ele perdeu em dezembro de 2025, tá? Então, tá um tempo ali razoável, né? Parado, um pouquinho mais de 6 meses aí. E, cara, tá azarão, mas é aquilo, tá? Se o Damian Pinas, que a gente vai falar agora, não ficar esperto, é complicado, tá? Mas enfim, vamos começar falando dele então. É um cara que tem 24 anos, tá? É um cara que tem um cartel muito bom, né? De 9 vitórias e 1 derrota, só que essas 9 vitórias são 8 por nocaute. É um cara que tem uma finalização ali também. E ele vem do Contender também, tá? Nocauteou em 1 minuto e 46 e estreou no UFC, nocauteou ali em 2 minutos e 30. Então, se olha o cartel dele, é muito impressionante, tá? Ele tem muito nocaute no primeiro round. Então não é só uma questão de ter nocautes, ele tem vários no primeiro round. Só que ele tem finalização também, tá? Tem uma só, mas também foi ali, tá marcado aqui como primeiro round, tá? Não tem o tempo, a minutagem, né? Mas tá marcado como primeiro round. Enfim, um cara muito bom, com uma vantagem muito grande de idade. Acho que esse talvez seja um fator que as bolsas pesam muito, tá? 24 anos contra 38 é complicado, tá? Então é isso, né? Não vou prolongar, como eu disse. Na próxima a gente tem peso mosca, feminina, 3 Cortez contra a Wen Kong, e a favorita não falei o ranking. 3 Cortez é a 8ª, Wen Kong é a 12ª, agora sim, favorita. Wen Kong por quase nada, tá? Ela tem 52%, ela paga 1,85 e a Tracy tá pagando 1,96. Então é aquele empate técnico. Quando você entra lá na stake, pode ser até a hora da luta que tem até empatado ou virado, enfim, isso pode acontecer. Começando com a azarona atual, que é a Tracy Cortez, lembrando que essas cotações vão alterando conforme as pessoas vão escolhendo, né? A Tracy Cortez, que tem seus 32 anos, vem das últimas 5, 3 vitórias e 2 derrotas. Ela perdeu a última por finalização contra a Erin Blanchfield e tinha perdido a antepenúltima contra a Rosna Mayunas numa decisão unânime, mas tinha vitórias ali sobre a Melissa Gato, a Jasmine Jasudavicius, e a vitória mais recente dela, que foi em junho de 2025, foi contra a Vivi Araújo. Então, é uma lutadora que tem 12 vitórias no cartel, porém são 10 na decisão, tá? Ela só nocauteou uma vez na carreira, só finalizou uma vez. Então ela usa muito wrestling, muito jogo ali de pressão e tal. Não é uma lutadora que agrada aos olhos no estilo da luta, mas agrada aos olhos. Wen Kong, a The Joker, tem 34 anos, tem 9 vitórias e 1 derrota. Ela tem 2 vitórias por nocaute, 2 por finalização e 5 por decisão. E ela perdeu 1 por finalização. No UFC ali, ela conseguiu ter 2 vitórias, né? Quando ela entrou, uma finalizando, uma nocauteando. Aí ela perde da Gabriela Fernandes por finalização. Depois ela ganha 3 seguidas, tá? Ela ganha da Bruna Brasil, ganha da Ariane Lipski, ganha da Eduarda Moura. Ou seja, adora enfrentar a brasileira, pelo jeito, né? Mas, enfim, é uma menina muito boa de trocação, que toda hora vamos falar a mesma coisa, né? Que ela lutou com a Valentina lá na trocação e ganhou uma luta contestável, né? O resultado. Valentina até hoje não concorda, mas enfim, aconteceu. E é uma boa lutadora, tá? Se vira razoavelmente bem ali na luta agarrada, tá? Às vezes
consegue uma finalização, mas às vezes também é finalizada. Mas assim, o jogo dela, obviamente, é a trocação. E aqui, eu acho que eu vou discordar das bolsas, tá? Eu acho que eu colocaria a Três Cortês favorita por uma questão unicamente de estilo. Eu acho muito mais legal assistir a Wen Kong lutando, porque ela é, como eu falei, da trocação, agressiva e tal, uma boa lutadora. A Três Cortês, apesar de ter um jogo muito eficiente, não é um estilo que eu acho legal, tá? Eu acho legal quando tem um domínio, uma imposição no wrestling, mas causando estrago, tá? Causando ali um ground and pound agressivo, aí eu acho legal. Quando busca ali finalização o tempo inteiro e tal, e tem bastante movimentação, também acho muito legal. Então o problema, de novo, só para repetir, não é o grappling, não é a luta agarrada, é a luta truncada. E ela faz muita luta truncada. Mas, independente de eu não achar tão legal, independente de eu achar a Wen Kong mais legal de assistir, eu acho que a Três Cortês deve vencer. Acho que as bolsas estão aqui equivocadas no momento atual, porque tá quase que empatado, tá? Mas assim, tranquilíssimo de enxergar a Wen Kong vencendo, tá? O favoritismo que eu boto pra Três Cortês é minúsculo, assim como tá esse da Wen Kong, tá? Porque realmente ela pode, já que ela sabe qual é o jogo da Três Cortês, trabalhar jab, movimenta, né? O golpe bem longo ali, mas tem tudo pra ser uma luta chata, infelizmente. Espero que não seja. Não querendo desanimar vocês, mas pode acontecer. Na próxima luta, categoria peso pena, teremos o Kai Kamaka terceiro contra o Luke Riley, e o favorito com 74% é o Luke Riley. Ele paga 1,30 e o Kai Kamaka tá pagando 3,50. Começando com o azarão, que é o Kai Kamaka, ele tem 31 anos, 18 vitórias e 7 derrotas. Mas, das 18 vitórias, ele venceu 14 na decisão. E das 7 derrotas, ele perdeu 5 na decisão. Então ele tem 19 lutas indo para a decisão. Ele finalizou uma vez, nunca foi finalizado, só que nocauteou, ele nocauteou 3 e foi 2 nocauteadas. Então assim, é um cara que basicamente vai para a decisão. E ele inclusive fez a estreia dele contra o Dakota Hope, né, em abril desse ano, e ganhou. E como você acha? A decisão, né? E dividida. Então é um cara que lutou no PFL, tem bastante luta, né, no cartel. Chegou a lutar no UFC lá no passado, né? Só que ele teve algumas derrotas ali, aí ele sai e vai pro Bellator e tal, né? Então tem bastante evento ali, tem também algumas lutas mesmo amadoras, então tem bastante luta aí, bastante histórico, mas como eu disse, ganhando, perdendo é quase tudo na decisão. E ele pega o Luke Riley, que é a sensação inglesa, né? É um moleque, não no sentido pejorativo, mas por ser novo, né? Tem 27 anos, das 13 vitórias, aliás, das 13 lutas e 13 vitórias, né? Porque ele tá invicto, ele tem 9 vitórias por nocaute, tá? Ele fez 2 lutas no UFC, né? Pegou o Bogdan Grad e nocauteou, e depois, na mais recente, em março desse ano, pegou ali o Michael Aswell e ganhou numa decisão. É um cara que é bom, completo, tem gás, busca a luta, é guerreiro, inteligente. Então, assim, é um cara muito bom. Pra mim faz sentido realmente ele ser favorito. 74% é bastante coisa, mas eu acho que mesmo se eu ajustar, seria quase nada, tá? Eu, no máximo, arredondaria pra 70-30. Eu realmente gostei desse cara lutando. E o Kai Kamaka, que não é ruim, mas eu não acho que vai ter o suficiente para vencer, não. Aqui eu tô com as bolsas também. Depois a gente vai pro peso galo, teremos o Adrian Yanez contra o Cody Garbrandt. O favorito é o Adrian Yanez, ele tem 79% de favoritismo. Ele paga 1,24 e o Cody Garbrandt tá pagando ali R$ 4,10. Meu amigo, né? Cody Garbrandt, porra, fez uma luta sensacional na vida, mas depois foi só ladeira abaixo, né? Bom, vamos lá falar dele. O pior que eu gosto, né, do estilo dele, mas fazer o quê? O Cody Garbrandt, que é o azarão, tem 34 anos, ele acabou perdendo nas últimas 5 lutas 2, né? Perdeu uma pro Davidson, perdeu uma pro Raoni, mas vem de vitória, né? Contra o Long Xiao, ali em março desse ano, tá? Dia 7 de março. É um cara muito bom de boxe, né? Ele tem 15 vitórias, são 11 por nocaute. É um cara que deu um show, né, contra o Dominick Cruz. Nunca tem como esquecer aquela performance. Mas, mesmo já tendo sido um campeão e tudo, o cara não performa mais nem perto do que já performou, né? Parece que ele gastou todo o combustível naquela luta com o Dominick Cruz. E das derrotas, ele tem 4 por nocaute, perdeu uma finalizado e perdeu 2 na decisão. Enfim, é um cara bom, mas como eu falei, parece que ele não rende mais, né? Infelizmente. Gosto, às vezes até torço, mas é difícil, né? É meio sofrimento torcer por ele. E ele vai pegar o Adrian Yanez, mas que também não tá numa boa fase não, tá? O Adrian Yanez tem 32 anos, mas ele tem ali muitas derrotas nas lutas recentes, tá? Das últimas 5, ele acabou perdendo 3 e a última foi empate, ou seja, das últimas 5 ele só ganhou uma, que foi do Vinícius Salvador quando ele nocauteou. Então, ele perde do Rob Font, perde do Jonathan Martinez, perde do Daniel Marcos e empata com o Rick Simon. Mas é um cara que tem 11 nocautes, tem 2 finalizações, ganhou só 4 na decisão e quando perdeu foi 2 nocauteados e 4 por decisão. Enfim, luta boa, pela idade e tal, mesmo estando numa fase ruim, eu ainda concordo com as bolsas, acho que o Adrian Yanez é capaz de ganhar, porque de novo o Cody Garbrandt
ele é muito bom de boxe, né? É até bonito, eu acho bonito o estilo dele, tem um footwork legal e tudo, mas é um cara que, na minha opinião, não tem a mesma velocidade absurda que tinha, não tem o mesmo gás que tinha, não tem nem de perto o queixo que tinha, e não tem mais muitas ferramentas, né? Nunca finalizou na carreira, então é muito difícil, tá? É muito difícil, apesar de eu gostar dele lutando, eu ainda vou ter que ir com as bolsas. Eu ainda acho que é o Adrianes que ganha. Vou torcer, de verdade, aqui, meu palpite é Adrianes, mas torcida eu torço pro Cody Garbrandt, eu gosto do estilo dele. E vamos pra última do preliminar, peso pesado, teremos o Gable Stevenson. Já fiz um vídeo falando desse cara, né? O amigo do John Jones participa do camp dele, é um dos treinadores dele, é um cara do wrestling, né? Um dos caras mais absurdos ali pra esse peso, né? De wrestling e tal. Então o cara já chegou, meu amigo. Favoritismo, que eu já vou até falar. Absurdo, né? Ele enfrenta o Elisha Ellison. Eu não faço ideia se assim pronuncia, tá? Elisha, não sei. Mas essa luta que vai acontecer, o Gable Stevenson tem um favoritismo de 93%, meu amigo. Ele só tem 3 lutas profissionais. E ele tá com 93% pra estrear no UFC. Pra vocês terem ideia. Será que tá hypado o menino do John Jones, né? Ele tem 26 anos, 1,85 m. Então você pensa assim, 1,85 m, cara, é um Cormier, né? É um, pra peso pesado, é um cara baixinho. Mas é um maluco que parece um boi. O maluco parece um touro, só que é um touro com wrestling. Então assim, é uma pedreira, tá? Então, eu não sei porque eu tô falando dele, porque eu tenho que começar pelo azarão, né? Me empolguei. Vamos começar pelo azarão, que é o Elijah aí, sei lá, enfim, o Snack Panther. Ele tem 29 anos, só que ele tem pouca luta também. Ele tem 7 lutas profissionais, tá? Ele ganhou 5, perdeu 2. Perdeu uma nocauteado, perdeu uma finalizado, só que ele ganhou 4 por nocaute. Ele estreou no UFC contra o Brandon Petitich, lá em 2005, em setembro, quando ele foi nocauteado com 1 minuto e 55. Antes disso, ele tinha lutas no Excite Fight, que eu não conheço, e tem umas lutas ali e tal. Enfim, é um cara que faz sentido casar pro Gable Stevenson, né? São 2 caras que não têm vitórias dentro do UFC, um vai estrear e o outro só tem uma derrota, uma luta e uma derrota, então eu acho que é meio compatível ali, mas é aquilo, né? Apesar do Gable Stevenson ser um super favorito e tal, são 2 caras novos, 2 caras extremamente pesados, e nesse caso aqui é curioso porque o Ellison, ele tem 1,80 m, segundo o Sherdog aqui, tá? Então é um cara que pode ser até mais baixo do que o Gable Stevenson, o que é curioso, né? Mas eu não acho que vai atrapalhar nesse caso, apesar de, né, pra derrubar, às vezes é um pouco mais chato, mas é o Gable Stevenson, né? Então, acho que nem dá pra considerar muito isso aqui. E detalhe, tá? O Gable Stevenson não é só um cara do wrestling, que tem o John Jones ali, que fez essa migração pro MMA. Ele é um cara que tem um punch absurdo, tá? Tem muito cara do judô, do wrestling, da luta agarrada, que tem o quadril, né, ali, que ajuda muito e acaba tendo um punch muito bom, né? A Mackenzie Dern, por exemplo, e o Gable Stevenson tem isso, tá? Ele tem punch, então se você ficar ali com a mão no meio do caminho, vou ficar esperto com queda, ele vai dar uma tijolada e você vai apagar, tá? Então esse cara só é 3-0, tá muito hypado, mas aqui não tô dizendo, né, que, nossa, pintou um novo campeão, porque tem John Jones, tem wrestling e é peso pesado, que é uma categoria rasa. Não, né? Não vou falar que o cara vai ser campeão, mas que tem material já pra dar um trabalhinho ali, mesmo tendo pouca experiência, eu acho, né? Vamos ver aí, tá? Vamos ver. Tem tudo pra ser a próxima sensação aí do UFC. Vamos ver se ele vai se concretizar ou se vai tomar um fraud check logo de cara, né? E entrando no card principal, teremos agora meio pesado Nikita Krylov contra Robert Whittaker. Whittaker fazendo aí a sua estreia nos meio pesados. Ele é o favorito, mesmo fazendo nessa luta, nesse peso. Ele tem 63%, ele paga 1,54 e o Nikita Krylov tá pagando ali 2,50. Nikita Krylov já é um cara de 34 anos, tem 42 lutas de MMA profissional, tá? 31 vitórias, 11 derrotas. É um cara que ganhou 13 por nocaute, 16 por finalização, só ganhou 2 na decisão. Aliás, ele ficou um tempão no UFC sem ter vitória por decisão. E derrota, ele acabou também tendo por decisão, que também praticamente não tinha, né? Só que ele tem 6 derrotas por finalização e 3 por nocaute. É um cara que das últimas 5 perdeu 2, ele ganhou a última, beleza? Ele nocauteou uma dessas bucauskas, mas antes ele tinha perdido do Bogdan Guskov, ele foi nocauteado e tinha sido nocauteado também pelo Dominic Reyes, as 2 no primeiro round. Então, ele deu 2 tropeços feios demais, né? 2 nocautes no primeiro round é complicado e ele vinha de 3 vitórias, então ele saiu do céu pro inferno do nada, só que na última luta ele deu uma respirada porque ele conseguiu nocautear o Bukauskas, que é um cara bom, né? E agora ele pega essa luta aí, que é o Whittaker, né? Um ex-campeão,
é um cara que já tem seus 35 anos, tá longe do auge, tá subindo de peso porque já tá de saco cheio de fazer dieta, mas ainda assim é o Robert Whittaker, tá? Ele perdeu as duas últimas, né? Perdeu pro Chimaev, perdeu do René de Ridder, mas é um cara que tem vitórias sobre Ikar Aliskerov, que ele tirou pra nada, inclusive é um cara muito bom. Venceu bem ali o Borrachinha, tomou um susto, tá, não sei o que, mas venceu o Borrachinha, venceu o Vettori, venceu o Kevin Gastelum, Jared Cannonier, pô, Darren Till, Ior Romero, cara, só assim, um monte de nome absurdo. Enfim, é um cara muito bom. Eu realmente olhando os dois lutadores, porra, acho o Robert Whittaker realmente um lutador bem melhor. O Nikita Krylov tem luta agarrada? Tem. Tem trocação? Tem. É um cara bom no geral? É, lógico que é. Mas, porra, a gente tá falando do Whittaker, né? Então, acredito eu que mesmo tendo uma indecisão ali, uma dúvida por conta do peso, ainda mais o Krylov sendo bom de fazer jogo de pressão e tal, às vezes podendo fazer isso para anular o Whittaker, eu tenho dificuldade, sérias dificuldades, de botar o Whittaker de azarão. Porque, de novo, tem um footwork, uma trocação, tem também luta agarrada, tem também finalização. É um cara que tá muito acostumado a lutar luta longa, então luta mais curta, eu acho que subindo de peso é algo que vai ser positivo pra ele, porque ele não vai pegar direto uma luta muito comprida. Então aqui eu tô com as bolsas e o favoritismo pra mim tá perfeito. Eu acho que é isso aí mesmo, 60-40, não dá pra colocar muito mais. Se olha os dois, porra, o Whittaker, como eu disse, pra mim é bem melhor, mas não dá pra colocar um favoritismo muito maior, porque subiu de peso, a idade, a fase, porra, tem 200 argumentos, tá? Então aqui eu concordo perfeito em como está. E aí, a gente vai agora para peso leve. Teremos King Green, porra, eu sempre, toda vez que eu falo de vídeo pra vender esse cara, que aliás luta o tempo todo, eu sempre elogio, sempre falo que eu gosto de assistir, né? Pra mim o card tá bem legal, tem muito cara que eu gosto. O King Green enfrenta aí o Terence McKinney, e o favorito não é o King Green, é o Terence McKinney. Ele paga 1,60, ele paga não, primeiro porcentagem. Ele tem 59%, ele paga 1,64 e o King Green paga 2,25. Começando com o azarão, King Green, porra, eu falo dele toda hora porque ele luta o tempo todo, né? Então eu vou resumir. Tem 39 anos, 35 vitórias, 17 derrotas. É um cara que tem vitória finalizando, tem vitória por nocaute. É um cara que gosta muito mais da trocação, muito mais do boxe, faz lutas extremamente emocionantes, principalmente por conta do estilo dele da guarda ser bem baixa. Isso é um cara que gosta muito de usar reflexo, movimento de cabeça, esquiva. É um cara que entretém, que provoca. Então, um cara que, na minha opinião, é muito bom tecnicamente no boxe, na trocação, tem boas finalizações e é muito legal de assistir, tá? Então tem qualidade, tem entretenimento e mesmo com a idade ele continua com excelentes reflexos, tá? Então, assim, um cara que você vai pegar as derrotas dele recentes foi Paddy Pimblett e Maurício Ruff, que as duas ele perdeu no primeiro round, mas pegou nomes bons aí, como Daniel Huber, por exemplo, tal, e ganhou. Então, um cara bem legal e muito bom, tá? 39 anos, mas se ele quiser, ele luta até os 50 no UFC, porque o cara entrega. E ele pega o Terence McKinney, né? Que é um cara que tem 18 vitórias e 8 derrotas, tem 9 por nocaute, 9 por finalização. O cara nunca ganhou na decisão. E nas derrotas, nunca perdeu também, porque as lutas dele não vai pra decisão, ou ele mata ou morre. Também eu falo dele direto, né, que ele luta bastante. Ele perdeu 5 por nocaute, 3 por finalização. É um cara, basicamente, que, como dá pra ver pelo próprio cartel, ele entra pra decidir, seja ele ganhando ou ele perdendo. Com ele não tem essa. Era tipo o Krylov no passado, né? Ele entra ali pra fazer o que tem que ser feito. Se você for pegar das lutas, sei lá, a única luta que passou do primeiro round, pra vocês terem ideia dele, foi em 2023. Ou seja, você pegou esse cara e botou contra o King Green. Cara, essa luta aqui é uma das lutas mais legais. Apesar de não ser dois caras sensacionais no geral, né? São dois caras que, porra, entrega muito, tá? Como eu falei, você tem, desde 2023, então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, a gente tem 7 lutas seguidas que ou ele ganhou ou ele perdeu no primeiro round. Tem luta com 20 segundos. Tem luta com 37 segundos, tem luta com 24 segundos, tem luta com 55 segundos. Então é isso, tá? Ele vai entrar pra tentar acabar com a luta. Só que o Bobby Green, de novo, se vira na trocação, se vira na luta agarrada. Então, se for com sede ao pote, King Green pode sim ser um azarão vencendo aí. Eu não sei não se eu iria de Terence McKinney, acho que não, tá? Eu acho que eu vou de King Green. Eu acho que eu iria de azarão. Não é porque eu gosto mais dele, mas porque, de novo, o Terence McKinney, se matar ou morrer dele, contra o King Green, entrar afobado, entrar... Cara, eu acho que o King Green é muito malandro. Se tem um cara malandro pra jogar contra esse estilo do Terence McKinney, é o King Green. Então, tem que tomar cuidado só, né? Porque o King Green já não tem mais o super queixo dele, então pode dar ruim, porque o começo do McKinney é muito forte, mas é difícil. Como você faz um jogo forte contra o King Green, que tem muita velocidade, bate forte, é um cara muito rápido, né? Como que você vai enquadrar ele e ir com tudo pra cima? Sei lá. Acho um jogo meio complicado. Por isso que eu acho que eu vou de King Green aqui. Depois a gente vai pro peso mosca. Temos o Brandon Royval contra o Lunar Kavanagh. E o Lunar Kavanagh é o 6º do ranking e o Brandon Royval é o 4º, né? Quase que eu esqueci de falar a posição no ranking deles, né? E o favorito é o Kavanagh com 69%. Putz grila, né? Ele paga 1,41 e o Brandon Royval tá pagando
2,90. Vamos começar pelo azarão. Brandon Royval tem 33 anos, vem de 2 derrotas, talvez por isso, né, estar como zebra. Ele perdeu do Josh Avena e perdeu do Manel Kape. Só que, porra, olha os 2 nomes que ele perdeu, né? Aí ele tinha ganhado ninguém mais, ninguém menos que Tatsuro Taira, tinha ganhado do Brandon Moreno. A outra derrota, porque das últimas 5 ele perdeu 3. Qual que foi a outra derrota? Pantoja. Então o cara perdeu do Pantoja, que era campeão, perdeu do Josh Avena, que é campeão, e perdeu do Manel Kape, talvez seja o próximo campeão. Se não for, é um desafiante, né? Então, cara, eu não sei não se dá pra jogar muito por isso, tá? Mas, enfim, basicamente é isso, tá? É um cara que nocauteia, é um cara que finaliza, já ganhou de tudo que é jeito, já perdeu de tudo que é jeito. Esse é o resumo dele. Ele tem 33 anos. Eu acho um cara muito bom, tá? Alto, inclusive, e tal. E o Loner Kavanagh é mais um inglês embaçadíssimo, tá? É um cara complicado. Ele tem 10 vitórias e apenas uma derrota, tá? Ele ganhou a última do Brandon Moreno numa decisão, lutou demais, tá? Eu me surpreendi muito com essa luta dele e talvez seja isso também que influencie ele ser favorito, porque ele ganhou do Brandon Moreno, que é um cara que para muitos talvez seja até melhor que o Brandon Royval, e ele impressionou, enquanto o Brandon Royval tá, teoricamente, na má fase, porque vem de derrota. Então, assim, você pega uma performance impressionante em 5 rounds com o Brandon Moreno, pega um cara que vem de 2 derrotas, as bolsas meio que faz a matemática ali, né? E acaba colocando o Kavanagh como favorito. Apesar de eu achar ele muito bom, cara, eu ainda gosto muito da qualidade ali, enxergo muita qualidade no Brandon Royval, tá? Então, eu vou arriscar Brandon Royval porque o Brandon Moreno perdeu? Perdeu, mas eu acho que o Brandon Moreno decaiu mais do que ele era, do auge dele pra hoje, pra quando ele lutou aqui, né? Do que o Brandon Royval. O Brandon Royval perdeu algumas? Perdeu, mas eu ainda acho que o nível dele continua alto, tá? Eu não acho que, caiu igual o Brandon Moreno e agora vai continuar perdendo. Porra, é Brandon e Brandon também, né? Então, eu aqui vou discordar de novo. Acho que no card principal eu discordei de 2, né? De 3 eu já discordei de 2. Aqui eu vou... ao invés de ser 70-30 pro Kavanagh, eu boto 60-40 para o Brandon Royval. Posso estar maluco? Posso. Mas é isso, tá? Eu vou de Brandon. Acho que na outra eu fui de Brandon Moreno, talvez também, tá? Então pode ser que o Kavanagh cale minha boca de novo, né? Depois, vamos para o peso galo. Teremos o Corey Sandhagen, 4º do ranking, contra o Mário Bautista, que é o 7º. O favorito é o Sandhagen, com 59%. Ele paga 1,65 e o Mário Bautista tá pagando ali R$ 2,23. Vamos começar com o Mário Bautista, excelente lutador, ganhou do Vinicius Lockdog, né? Aquela luta por finalização. É um cara que tem 33 anos, é um excelente lutador, mas é um cara que a gente tem raiva dele até hoje, por conta da luta com o José Aldo, cara que gosta de abraçar na grade, de dar aquela controlada. Enfim, é um cara muito bom, mas que nem sempre entrega entretenimento, tá? Então, é aquilo, né? Tem qualidade? Tem. Mas é legal de assistir? Às vezes às vezes não. Então, é um cara que, né, particularmente a gente que gosta do Aldo e viu aquela luta, não tem muita simpatia por esse cara não, tá? Mas enfim, das trocentas lutas recentes aí, desde 2021, ele só perdeu uma, que foi para o Umar Nurmagomedov, que eu já disse várias vezes que pra mim talvez fosse até o melhor nome ali. O cara realmente é muito bom, então não é muito demérito, tá? E enfim, ele vai pegar o Corey Sandhagen, que é um cara de 34 anos já, é um cara muito alto, né, pra categoria, tem 18 vitórias e 6 derrotas, já ganhou por nocaute, que foram 8 vezes, ganhou 3 na finalização, ganhou 7 na decisão, perdeu uma só finalizado, nunca foi nocauteado e as outras 5 derrotas são todas na decisão. E as derrotas é pra quem, né? Ele tem derrota na última, vamos na ordem. Na última, pro Merab, que é, né, aceitável, na decisão. Aí, na antepenúltima, ele perdeu do mesmo Umar Nurmagomedov, que ganhou do Mário Bautista. Se a gente volta lá pra trás, 2021, ele tem derrota contra o Petr Yan, que é campeão agora, TJ Dillashaw, que foi campeão, Aljamain Sterling, que foi campeão. Então, assim, são essas derrotas que o Corey Sandhagen tem, tá? E a mais lá em 2017, fora deve ser do Jamal Emirs. Então, é um cara que só perdeu basicamente de campeão e do Umar, que é um cara que disputou o cinturão. Ali ganhou do Davidson, ganhou do Rob Font, ganhou do Marlon Vera, ganhou do Song Yadong, ganhou do Frank Edgar, ganhou do Marlon Moraes. Então, assim, olha os nomes que esse cara pega. Ganhando ou perdendo é só nome absurdo. Não à toa ele tá no topo há tanto tempo. E pra mim, é um cara, assim, de extrema qualidade, tá? Eu acho esse cara muito bom. Muito bom, a ponto de concordar com as bolsas, tá? Aqui eu concordo. Então, eu discordei de uma... Não, peraí. Eu concordei com uma, discordei de 2 e agora concordei de novo. Então tá 2-2, tá? Aqui eu concordo. Vou de Corey Sandhagen e a proporção pra mim tá perfeita, 60-40, porque o Mário Bautista tem jogo chato pra tentar fazer. Mas Corey Sandhagen, eu acredito que cumprido, consegue usar a trocação pra evitar o jogo mais clinchado. E se clinchar, eu acho que ele tem também recurso ali pra sair, pra se defender. Também tem jiu-jitsu ali, enfim...
Não é luta fácil, né? Tanto é que essa é só 60-40. Mas, ainda assim, eu acho ele muito bom. Mas é isso, né? Torcer aqui, na verdade, pro Mário Bautista não ficar abraçando a luta inteira, porque haja paciência, né? E depois a gente vai pra penúltima luta. Peso leve, teremos o Benoit Saint-Denis contra o Paddy Pimblett. Aqui, o Paddy Pimblett é o 6º do ranking, o Benoit Saint-Denis é o 5º. E o favorito com 59% é o Benoit Saint-Denis. Ele paga 1,64, o Paddy Pimblett pagando 2,28. Começando com o azarão, mais um inglês, tá cheio de inglês no card, né? O Paddy Pimblett tem 31 anos, ele tem 23 vitórias, 4 derrotas, tinha uma sequência de vitórias absurda, né? Desde 2018 que ele não perdia, mas ele perdeu a última para o Justin Gaethje, que acabou de espancar o Topuria. Só que o Pimblett, apesar de ser espancado também, apanhar bastante, ele perdeu na decisão, tá? Ele aguentou muito mais que o Topuria, tomou o dedo no olho, inclusive, enfim, foi muito guerreiro, né? Envelheceu bem essa derrota, né? Pro Gaethje, depois dessa luta do Gaethje com o Topuria. Então é um cara muito guerreiro, tá? É um cara grande demais pra categoria, é um cara que tem muita luta agarrada, nível de jiu-jitsu altíssimo, se vira bem na trocação, se vira bem não no sentido plástico, tá? Não no sentido bonito de você ver assim e falar, nossa, ele se vira bem. Não, porque você vai olhar e vai falar, nossa, que merda é essa? O cara nunca fez uma aula de boxe, de Muay Thai, de kickboxing, de qualquer coisa, de karatê. O cara parece um maluco trocando porrada. Sim, olhando parece, mas tem sim a sua eficiência ali, tá? Ele consegue, como eu falei, durar a luta inteira contra o Justin Gaethje, né? Ele tem, na verdade, um queixo que é surreal, isso ajuda também. E ele bate forte, então, apesar de parecer muito desalinhado, ele se vira bem e tem a vantagem de que se clinchar ou for pro chão, ele tem muita qualidade. Então, o forte dele, obviamente, é o grappling, tá? E ele pega o Benoit, que é mais ou menos a mesma ideia. O Benoit tem mais finalização do que nocaute, né? Muito mais, tem praticamente o dobro, são 11 finalizações e 6 nocautes. Só que ele já perdeu 2 nocauteado, mas, pelo menos, ele nunca foi finalizado. Só que é um cara, assim, que é muito forte, faz ali a luta agarrada se precisar, derruba se precisar, busca a finalização, mas trocando porrada ele também bate forte, chuta muito forte, é também extremamente guerreiro. Só que ele não tem tanto combustível, tá? Ele não tem tanto gás, justamente eu acho que por conta dessa empolgação, dessa vontade, dessa força, ele gasta muita energia, ele não dosa tão bem, né? Não é necessariamente que é o gás o problema, eu acho que é dosar, não dosa muito, né? Aí torra o gás, né? Porque gás infinito tem, vai, mas é um Merab, são poucos, né? Então acho que às vezes o gás é até bom, né? Mais uma questão de controle ali que ele não tem muito. Então aqui eu acho que, cara, eu acho que vou discordar de novo. Que coisa, não? Acho que vou ter que discordar de novo. Eu vou botar o Paddy Pimblett de favorito. Eu acho que eu boto o Paddy Pimblett uns 55%, tá? Ou seja, bem pouco. Mas por quê? Porque trocação por trocação, os dois são tudo torto. E bate forte. E, assim, a diferença é, o Benoit Saint-Denis já foi nocauteado e eu acho que tem menos queixo e menos durabilidade. Então, porrada por porrada, acredito que o Pimblett pode até ter vantagem, porque por mais que ele tome mais mãozada, eu acho que ele aguenta. E enquanto o Benoit, eu acho que não. E se for para luta agarrada, apesar de importar muito quem cai por cima, né? Porque tem esse pequeno detalhe, e o Benoit é bom de jiu-jitsu, eu ainda acho que o Paddy Pimblett é superior. Então, se trocar porrada na loucura, pode dar qualquer coisa, porque é luta. Mas eu acho que o Pimblett nem tá tão ruim assim, porque ele tem um queixo absurdo. E se for pra luta agarrada, eu acho que ele até tem vantagem também, tá? Então, cara, sinceramente, e o gás, se for pra decisão, eu acho que o do Pimblett é melhor também. Então, sei lá, tem seus riscos e tudo, né? Mas, sinceramente, tem a perda de peso do Pimblett, né, e tudo, mas eu acho que o Pimblett deveria ser favorito. Então, eu botaria o Pimblett ali uns 55%, muito apertado, mas, sei lá, apesar da boa fase do Benoit, eu acho que o Pimblett, falem o que, né, podem falar o que for, galera dá muito hate no Pimblett, caga na cabeça dele, mas, cara, ele não é, assim, na minha opinião, tá, não é inferior que o Benoit praticamente em nada ali, nem queixo, nem gás, nem trocação, dá pra se dizer, e nem na luta agarrada, nem no grappling. Então, tô maluco? Não sei, comenta a sua opinião aqui embaixo. E vamos pra luta principal no meio médio, tá? Não é peso pena, não é peso leve, é meio médio. Teremos Max Holloway, que é o 4º do ranking, mas do peso leve, contra Conor McGregor. Conhece Conor McGregor? Já ouviu falar nesse cara aí? Pois é, ele vai lutar. E ele não é o favorito, óbvio, né? 200 anos parado, o favorito é o Holloway, que paga ali, paga não, tem 68% de favoritismo, paga 1,40, e o Conor, que é bem azarão, tá pagando ali seus R$ 2,80. Mas diminuiu, tá? O Conor, quando casou a luta, pagava 3,50, 3,60, coisa assim, tava bem alto. Deu uma diminuída para 2,80. Lembrando que pode diminuir ainda mais até a hora da luta, ou aumentar, né? Vai saber. Mas, sinceramente, eu acho que faz sentido esse ajuste. E se baixar um pouquinho mais para uns 2,60, eu nem acho que tá errado, tá? E por quê, né? Vamos lá, vamos começar falando do azarão. Bom, azarão
Conor McGregor, das últimas 5 lutas, ele perdeu 3, e ele não luta muito, né? Nessas 5 lutas aí foi, porra, 2016 a primeira delas, tá? Pra vocês terem ideia. Então, ele lutou em 2016, 2018, 2020 e 2 em 2021. As hoje de 2021 foram as 2 derrotas por nocaute pro Poirier. A primeira, realmente nocauteada, a segunda teve a lesão ali, tá? Mas, tirando essas 2 derrotas pro Poirier, que é um cara de, né, nível excelente, foi a outra pro Khabib, né? Então, assim, tem derrotas? Tem, mas para nomes excepcionais. Porém, a questão nem é essa. A questão é o tempo parado, né? Mas, enfim, ele tem 22 vitórias, não são 19 por nocaute, uma por finalização, 2 por decisão. Das derrotas, ele perdeu 2 nocauteado, 4 finalizado, e ele nunca perdeu na decisão. Ele já tem ali seus 37 anos, isso faz diferença, muito tempo parado e tal. Então, assim, tem muita pergunta que é difícil a gente responder, é muito difícil a gente imaginar. Né? Então, assim, é 77 quilos de novo, né? Ele teve a questão da cirurgia na perna, então ele é um cara que gosta muito de chutar, mas a gente não sabe se tem a mesma confiança para chutar, né? É muito difícil, então, saber o tempo parado, se ele tem a confiança para chutar, se ele vem naquele estilo mais boxe que ele fazia às vezes ali, ou no estilo mais karateca, que é o que eu gostava mais. Então, não faço ideia, tá? Não faço ideia do gás, como que tá, porque é uma luta de 5 rounds contra o Holloway. Então tem muita dúvida. Por conta dessas dúvidas que dá para se colocar ele como azarão. De novo, já falei em outro vídeo, vou falar de novo. Contra o Poirier, eu acho que o jogo casa menos, porque o Poirier tem mais grappling, usa mais e tal. O Holloway não, tá? Por isso que eu acho que faz sentido não estar um super favoritismo pro Holloway, tá? Porque ele tem um jogo que ele vai jogar na área do McGregor, né? Pelo menos isso. Por isso que eu acho que o McGregor não escolheu a dedo, né? Óbvio, né? Mas enfim, falando de Max Holloway, tem 34 anos, 27 vitórias, 9 derrotas, eles já se enfrentaram, o McGregor venceu na ocasião ali por decisão unânime, aliás, foi o primeiro nome, né, que o McGregor não nocauteou dentro do UFC, inclusive o McGregor até usou um pouco de grappling, né, naquela luta, mas, assim, faz tanto tempo que não dá nem muito pra tirar como base, porque foi 2013 essa primeira luta, né. O Holloway vem de derrota pro Charles, ele foi completamente dominado ali, né, na luta agarrada e tudo, foi pelo BMF, e a outra foi quando ele foi nocauteado pelo Topuria. Então, um cara que era muito conhecido pelo seu queixo, foi nocauteado pelo Topuria, não é muito demérito, mas talvez mostre que a idade vai chegando também e tal, então vai saber, o McGregor ali lutando na hora com uns 80, 82, 85, vai saber, né? De luvinha, vai que. Mas, enfim, faz todo sentido ele ser favorito, como eu falei. Tudo bem, não aumento, né? Não coloco mais do que isso, talvez até de 68 botasse 60, 40, talvez um pouquinho mais, enfim, algo do tipo, porque ele é o cara rei do gás, né? Ele tem um gás que dura 25 minutos só de trocação à vontade. O McGregor a gente sabe que não tem condição de fazer isso. Ele não tem o punch do McGregor, é verdade. Não tem a trocação variada do McGregor de chute, joelho, cotovelo e, porra, faz um monte de coisa ali, né? Tem um monte de ferramenta. O Holloway não tem tanto assim. Chuta também e tal, mas não tem a mesma variedade, a mesma qualidade. Mas, de novo, é o ritmo, né? Então, acho que o ritmo é o que complica aqui. Talvez o McGregor no auge, né? Com muita velocidade. Os dois no auge, né? Assim, pegar a velocidade do McGregor, a precisão, o timing, tudo. Esse entra e sai, né? Porque ele tá mais numa distância que o Holloway vai ter que procurar ele. E aí ele entra, sai e, enfim, consegue bater e sair, fugir, usar até o que ele usou, né? Uma quedinha ali, dar uma controlada ali. Então, um cara que talvez os dois no auge faça realmente sentido até botar o McGregor de favorito, como ele ganhou naquela época que os dois estavam crescendo e se desenvolvendo, né? Mas hoje não dá, né? Não dá. Você pegar o tempo parado e tudo, acho a trocação do McGregor realmente de elite, mas favorito não dá, tá? Então é isso. Holloway provavelmente vence, é meu palpite, concordo com as bolsas, mas é isso, né? Tomar um cuidado, porque tá pegando um cara pesado, um cara que tava gigante de forte e um cara que vai estar com uma luvinha ali, tá? Então, assim, uma velocidade pro começo, um punch, a precisão e tudo tá ali, né? Então o Holloway tem que tomar cuidado. Às vezes ele entra meio descuidado pra dar uma esquentada e aí nessa, se ele tomar um wash do McGregor, ele pode sim perder, tá? Não é difícil a zebra acontecer aqui, não. Mas o normal é o quê, né? É o Holloway durar, né? Porque ele sabe que o McGregor não tem ritmo, não tem gás, nunca teve muito gás. Então dá uma enrolada 1, 2 rounds ali. E se a luta não acabar ali por um nocaute do Holloway ou do McGregor, né? A luta chegar no terceiro round pra frente, o provável é que o McGregor bote a língua pra fora de cansaço e o Holloway ligue a máquina de 300 mil golpes por round e espanque o McGregor e talvez, se não nocautear, encha o McGregor de porrada, quebre recorde de volume de golpes até a luta acabar numa decisão, tá? Mas é isso. Eu acho que o McGregor, não sei se vai ficar muito feliz, porque, mas é só trocação, é legal eu voltar contra ele. Mas se você não nocautear, o Holloway não tem tanto punch, então ele vai ficar burdoando a tua cara
até acabar a luta lá. Então, sei lá, se o seu gás acabar em 2 rounds, você vai ficar 3 rounds tomando porrada. Então, né, sei lá. E o McGregor tá mais... O Holloway vai estar mais pesado também, né? Às vezes pode ser suficiente para nocautear. Enfim, acho o Holloway favorito, mas não duvido, tá? Eu não duvido do McGregor surpreender, tá? Porque, de novo, o jogo até que casa mais, né? O Poirier ainda tinha um recurso de grudar e tal. Enfim, é isso. Eu falei que o vídeo não ia ser longo, mas, porra, ficou longo pra cacete. Por quê? Porque é um card numerado, tem McGregor, porra, tem o Whittaker, tem um monte de luta legal e ficou longo pra caramba. Então é isso. O que eu posso fazer aqui é botar as divisórias das lutas aqui no tempo e você vai vendo as que você quer, porque ficou longo. Você pode botar 3x aí e já era, tá? É isso. Gostou, gostou, não gostou, não vê. Direto e reto. Beleza, é isso. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, de deixar seu comentário com seu palpite, não esquece que vai ter live também. E é isso, eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!